Fala turma, sejam bem-vindos a mais um novo Mundo Podcast. E fazia tempo que eu não usava essa introdução. Fazia tempo que eu não gravava podcast. Eu gravei mais uns dois nos últimos meses e até por isso que fazia tempo também. Mas eu tava um tempinho sem usar essa introdução. E hoje eu resolvi usar porque hoje eu resolvi fazer um podcast mais daqueles antigos, sem nenhum assunto em específico, só vendo no que vai dar. E é isso aí, então vamos ver no que vai dar. Eu tô aprendendo. Não tô aprendendo não, mas eu decidi que esse ano eu vou dar uma intensificada no aprendizado com o inglês e eu vou fazer isso realmente fazendo uma inserção de verdade no idioma, para ver se eu consigo realmente aprender inglês de vez, que até agora eu sei aquele inglês, mas aquele inglês meio manco, sabe? Que inglês que você sabe, acha que sabe, mas no fundo não sabe. Aquele inglês que se você tiver um tradutor do lado, você consegue entender, mas se você escutar uma música em inglês, ou ver alguma pessoa, ou ver um vídeo em inglês sem nenhuma legenda, você não vai entender nada. Então, basicamente, o cara sabe, mas no fim das contas não sabe porra nenhuma. Sabe, mas não sabe. Então eu vou começar a intensificar a minha inserção para realmente saber inglês, para conseguir ouvir alguém falando inglês e entender o que a pessoa está falando sem precisar de legenda, sem precisar de tradutor, sem precisar de porra nenhuma. E por algum motivo eu comecei a achar divertido ver inglês, pessoas que falam inglês, tem inglês como língua nativa, língua materna, falando sobre outras línguas. E eu acho isso muito divertido. E é engraçado ver como para uma pessoa que fala inglês é muito difícil entender espanhol e italiano, e eu fiquei surpreso como, para mim, espanhol eu sabia que era fácil de entender, mas italiano eu achava que era meio difícil, e francês, para minha surpresa, não é tão difícil assim entender quanto eu achava que era. E eu comecei a ver esses vídeos falando sobre isso, falando sobre línguas, e eu achei muito legal. Eu achei muito legal porque você tem vários idiomas que são muito parecidos. Por exemplo, se você tem o espanhol, o italiano e o francês, você pode fazer uma escadinha, porque o português e o espanhol são línguas muito parecidas. Se você lê um texto em espanhol ou vê alguém falando espanhol, você meio que vai entender o que a pessoa está falando. É claro que vai vir alguém que pode chegar e falar: ah não, mas não é bem assim, porque você acha que entende, mas na hora você não entende, mas a verdade é que entende sim. A verdade é que você corta muito caminho de aprendizado quando você aprende esses idiomas. Então dá para fazer meio que uma escada, entendeu? Você aprende espanhol, a gente meio que já sabe espanhol, mas daí refina, tipo, faz uma inserção, sei lá, de uns 3, 6 meses só para aprender mesmo o espanhol. Depois do espanhol parte para o italiano, eles têm 89% do mesmo vocabulário, mudando só um pouco da pronúncia, essas coisas. E depois que você já está afiado no espanhol e no italiano, você vai para o francês, que é 89% parecido com o italiano. E pronto, você já tem aí mais 3 línguas no currículo, só de aprender 3 línguas que na verdade são da mesma espécie de linguagem que a sua, que é o português, que é uma linguagem latina e uma linguagem romântica. Por que eles não ensinam? Eles tinham que ensinar esse tipo de coisa nas escolas, mas eu não vou nem entrar nesse ponto porque já virou clichê. Oh, por que eles não ensinam essas coisas nas escolas? Mas de qualquer forma, é uma coisa que era legal você saber mais cedo, porque às vezes você tem pessoas que falam 4, 5 idiomas, e você pensa, caralho, essa pessoa é muito foda, ela fala tudo isso, e sem desmerecer essas pessoas, mas às vezes não é tão difícil assim saber 4, 5 idiomas, sendo que eles são realmente muito parecidos. Por exemplo, português, espanhol e italiano são praticamente o mesmo idioma, e são 3 idiomas diferentes já. Então eu não sei, essa era só uma coisa que eu ando vendo e eu quis compartilhar aqui. Já o inglês é uma linguagem mais difícil, porque é uma linguagem germânica. Então o inglês ele é de outra espécie, vamos dizer, entre aspas, assim, de linguagem. Ou seja, a sintaxe dele, as regras e tudo mais, eles são muito mais parecidos com o italiano do que com o italiano, com o alemão do que com as línguas latinas.
E eu vi um comentário, hoje eu estava pesquisando, eu vi um comentário que, bom, eu não sei porque eu nunca tentei aprender nenhuma língua latina, mas eu vi um comentário que pareceu fez muito sentido, que é o seguinte: aprender uma língua da mesma espécie, vamos, da mesma origem que a sua, é como caminhar por um caminho, caminhar por um caminho, vamos colocar assim mesmo. Agora, aprender uma língua que é de outra origem e tem uma outra sintaxe é como pular um muro. E aprender inglês pode ser até um muro um pouco menor, porque inglês realmente é uma língua mais fácil, mas ainda é um muro, porque é outro tipo de linguagem e se você parar para pensar, você realmente tem que aprender muitas palavras diferentes e não só aprender as palavras diferentes, mas como a pronúncia também é diferente. E isso não acontece tanto com línguas latinas, porque por mais, tanto que o maior problema de você das línguas latinas, se você não sabe, é você achar que uma palavra é alguma coisa, de tão parecidas que as palavras são. Então às vezes não é tão difícil saber 4, 5, 6 idiomas, se você sabe os idiomas da mesma espécie, da mesma origem. Eu acho que da mesma origem cabe melhor aqui. Agora, Agora, se a pessoa fala 6 idiomas, sendo que cada um de uma origem diferente, a pessoa fala português, inglês, russo, que daí já é de outra origem também, já é uma origem eslava, que eu acho que daí é diferente de uma origem germânica, eu acho, não sei, posso estar errado. Aí, uma pessoa que fala português, inglês e russo, por exemplo, e fala bem, talvez ela seja até mais pica do que uma pessoa que fala 6 idiomas, mas desses 6, 3 são da mesma origem. Ou talvez, então eu exagerei, não necessariamente mais pica, mas está no mesmo nível, eu acho. Uma pessoa que fala português, espanhol, italiano e inglês, e uma pessoa que fala português, inglês e russo, eu acho que elas estão no mesmo nível. Ou melhor, uma pessoa que fala português, espanhol, italiano, francês e inglês, 5 línguas, está no mesmo nível que uma pessoa que fala português, inglês e russo, na minha opinião. Porque daí são três. Essa pessoa que fala português, inglês e russo, ela fala não só 3 idiomas, mas 3 idiomas de origens diferentes. Enquanto uma pessoa que fala esses 5 idiomas fala, na verdade, vários idiomas, mas de 2 origens só. Então ela tem 5 idiomas na bagagem, mas 2 origens só na bagagem. Então até porque o russo, se você for ver bem, o alfabeto deles é completamente diferente. Não é completamente diferente, mas é bem diferente. Mas é isso. Por quê, né? Aliás, por que que teve essa distinção de linguagem? Não era mais fácil simplesmente ter uma linguagem única? Aliás, outra coisa que eu não entendo é essa cena de criticar os globalistas e os donos do mundo e os caralhos. Se você parar pra pensar bem, tudo que eles falam meio que faz algum sentido. Por exemplo, eles querem reduzir a população porque tem gente demais, que não sei o quê, porque as pedras da Geórgia. Vai que seja verdade que eles querem fazer, mas eles não estão meio certos de fazer isso mesmo, porque meio que eles têm razão, meio que tem muita gente no mundo. É por causa de ter muita gente no mundo que tá dando tanta merda. É por ter muita gente no mundo que hoje em dia tá cheio de desemprego e você sai de casa tem um monte de carro e um monte de gente mal-humorada e não tem mais família porque é muita gente. É até por causa disso que existe hipergamia e problemas sociais, porque tem gente demais. Todo mundo, todos esses canais Red Pill falam, porque antigamente era uma comunidade fechada e tinha poucas pessoas, então esses problemas de socialização e de hipergamia e de traição, não sei o que, não existiam. Mas então, eles não existiam justamente porque eram poucas pessoas. Era por isso que eles não existiam. E agora, é claro que posso estar sendo um pouco simplista demais, mas agora meio que muitos problemas, a impressão que dá para mim, pelo menos, parece que a maioria dos problemas existem justamente porque tem gente demais. Talvez não seja porque tem gente demais, mas porque essas pessoas se aglomeram demais em poucos lugares. Só que, mesmo que elas não se aglomerassem demais, sabe, se tivesse bem menos, tipo 10 vezes menos gente no mundo do que tem hoje, você não ia precisar se preocupar tanto com poluição, você não ia precisar se preocupar tanto em é,
jogar, reciclar coisas e não sei o que, e desperdiçar água. Porque por mais que você fizesse merda com a natureza, ia ser pouca gente fazendo merda. Então a natureza ia tancar. Agora, quando são 7 bilhões de bonobos fazendo merda, aí a natureza começa a não tancar mais. E começa a dar problema. Então, não sei. De certa forma, isso parece fazer sentido. E falando nisso, parece que eles também tinham essa, esse objetivo de fazer uma linguagem que seria universal para todos. Eu não sei se essa linguagem é o Esperanto. Eu acho que é o Esperanto, que é uma linguagem dita artificial, porque ela não se formou ao longo dos anos culturalmente. Ela se formou por causa da necessidade da necessidade de fazer, de querer uma linguagem para todo mundo, criar uma linguagem para o planeta inteiro. E daí tem gente que critica, não, porque isso é um absurdo, porque vai acabar com a cultura dos países, e daí ninguém mais vai ter cultura e não sei o que. Algumas pessoas falam isso, mas cara, meio que todo mundo já pensou nisso, caralho. Não era, por que existe tanta língua diferente? Não era mais fácil só ter uma língua só? Do ponto de vista bíblico, que Deus separou eu não sei porque ele separou todo mundo. Acho que ele separou só porque ele estava com raiva do homem. Eu não lembro agora o motivo dele ter separado as pessoas, se era para elas não se comunicarem, eu não sei. Eu não lembro direito o motivo, mas ele fez, né? Ele fez isso para meio que dar uma complicada na vida do homem, porque ele estava com raiva do homem, então ele complicou a vida dele, separando o homem com várias línguas lá na Torre de Babel, do ponto de vista bíblico. Agora, do ponto de vista, vamos lá, tirando o transcendental, tirando a Bíblia, o caralho, as quatro, do ponto de vista materialista, científico e ateu. Cara, por quê? Por quê? É sério. Como caralhos e por quê? Eu acho que foi, de certo, cada lugar foi desenvolvendo uma linguagem de uma forma, mas mesmo assim não faz tanto sentido, porque todas essas línguas diferentes, eu ando pesquisando aí alemão, russo, inglês, português, a maioria dessas línguas, as palavras elas são diferentes, mas elas se formam mais ou menos da mesma forma. Ou seja, a impressão que dá é mais que era só uma língua e ela se dividiu mesmo. Até porque a maioria dessas línguas são derivadas do latim. Então, não era mais fácil continuar falando a porra do latim, já que, olha, por exemplo, dá para falar aí umas 6 línguas que eram derivadas do latim. Sei lá, não era mais fácil não derivá-las do latim e continuar falando a porra do latim? E daí você tem também as linguagens de origem eslava, o russo, parece que tem o esloveno, e o tcheco, e não sei, não era mais fácil falar só essa linguagem de origem eslava, que eu não sei o nome, mas que deve ser só uma também? E daí também tem as linguagens de origem germânica, e daí não era mais fácil você não separar essas linguagens e continuar falando só aquela linguagem de origem germânica? Entende? É o que eu estava falando ali, né? Que tem linguagens, mas tem linguagens que têm origens, a mesma origem. Então não era mais fácil simplesmente manter essa origem, ao invés de dividir em várias diferentes? Meio que foi uma complicação dos nossos ancestrais e agora, por causa deles, você tem que aprender um monte, um monte de palavra, um monte de idioma novo, porque, não sei, porque os caras decidiram que sim, entendeu? Mas eu acho curioso ter tanta língua assim e mesmo assim essas línguas serem meio parecidas apesar de diferentes. Se bem que também eu estou falando das línguas ocidentais, porque realmente acho que se o cara pegar um mandarim, se o cara for pegar alguma outra linguagem, porque não é só o mandarim que eles falam na China, mas o cara pegar alguma linguagem mais desconhecida da China, o cara vai ver que não tem sintaxe nenhuma parecida e é um negócio completamente diferente e alienígena para um ocidental. Então talvez eu só esteja falando merda com base no meu conhecimento limitado, porque é isso que eu faço nesse podcast. Eu falo merda como se eu soubesse muito sobre o que eu estou falando, mas eu tô me interessando bastante por aprender novas línguas, sendo que eu não sei nem falar inglês direito ainda, mas não é nem que eu vá aprender, sabe quando você, eu não sei, sabe quando você de vez em quando, eu lembro quando eu era mais adolescente,
eu ficava vendo o preço de uns violões que custavam 1.000, 1.200 reais. E isso lá em 2014, 2015, que 1.200 era muita coisa. Hoje já não é tanto. Eu ficava olhando e admirando aquilo e querendo comprar aqueles violões. E daí o meu violão ele era de corda de nylon. E às vezes eu só ficava olhando e deu que eu não comprei. Eu comprei, na verdade, um violão com corda de aço, eu gostei muito dele. Só que acabou ali. Depois daquilo eu não comprei mais nenhum violão daqueles lá, mas eu gostava de ficar admirando, assim, só pelo prazer de ficar admirando aqueles violões. E depois de um tempo eu parei de tocar. Agora eu voltei, mas eu não tenho mais essa vontade de ter um violão caro, pelo menos não por enquanto. Mas naquela época eu tinha essa vontade só por ficar admirando mesmo. E com língua é a mesma coisa. Eu não sei porquê, mas é chique você. Não sei porquê, não sei, não tem motivo, mas eu sei que não sou só eu. É chique, tem certas línguas que você só escuta e você acha, nossa, você pensa, que foda seria você escuta o cara falando aquilo lá e você não entendendo nada, falando só um monte de som aleatório, mas por algum motivo aqueles sons aleatórios ficam bonitos dentro da sua cabeça e você pensa, caralho, eu ia gostar de ficar, de falar, de poder me comunicar soltando esses sons aleatórios desse cara aí também. Por exemplo, você vê o alemão falando e por algum motivo aquilo soa estético de alguma forma, você pensa, ah, cara, eu ia gostar de falar esses também, que eu acho que ia ser legal. Se eu, se eu pudesse pronunciar esses sons também, ia ser um negócio meio chique. Francês também, você escuta os caras falando. Você pensa, cara, eu ia gostar de pronunciar esses sons. Não ia ter nenhum, mesmo que fosse sem nenhum objetivo de fato, mas só pronunciar por pronunciar eu ia gostar. E russo também, mas russo um pouco nem tanto, porque o russo ele não tem uma pronúncia tão bonita assim, mas mesmo assim, só pela dificuldade de aprender o russo, começar a soltar umas frases em russo só para dizer, olha como eu sou foda, eu aprendi russo. É um motivo bobo, mas a título de me defender, sempre foi assim, entendeu? Os caras na aristocracia russa, eles falavam, eles falavam francês, a aristocracia russa falava francês, porque eles achavam mais bonito que o russo. Então, os caras estavam falando russo e de repente eles falavam umas frases soltas em francês, porque eles achavam chique a pronúncia do francês. Então, eu sei que não é uma coisa só minha. Desde sempre tem essa coisa de achar a pronúncia de outro idioma mais bonito, ou mais, ou mais chique, de qualquer forma. E hoje ainda tem isso, se você parar a pensar bem, aquelas pessoas que colocam algumas frases soltas em inglês, a pessoa nem sabe falar inglês, mas bota uma frase solta em inglês no perfil do Instagram dela ou do Facebook. É a mesma coisa que esses caras do século XIX faziam, só que adaptado para os dias de hoje. Só que os dias de hoje é bonito saber falar inglês, é bonito saber entender, nem entender, mas é bonito, as pessoas acham bonito quem sabe falar inglês simplesmente por saber falar, por saber pela pronúncia e os caralhos. E eu acho que as pessoas devem achar ainda mais exótico, talvez não necessariamente bonito, mas exótico e intenso você falar outro idioma além ainda do inglês. Então eu acho legal. Por algum motivo me deu essa vontade de pesquisar várias línguas diferentes e, e ver isso aí. Outra coisa que eu não sabia era que o inglês e o alemão eram línguas primas, da mesma forma que o português, o espanhol, o italiano e o francês são primos, vamos entre aspas. O inglês e o alemão também são primos. E é por isso, como aquele cara do comentário falou, aprender línguas primas suas é como andar por um caminho. Enquanto aprender uma língua que não é prima sua, é só uma língua desconhecida, no máximo uma língua colega, é como pular um muro. Mesmo que seja um muro baixo, ainda é um muro. E isso fez muito sentido na minha cabeça. E é isso. Eu acho que esse vai ser um podcast bem aleatório, sem nada de muito, nada muito intelectual, só um podcast para manter o canal ativo e manter produzindo, que eu quero ver se eu não consigo manter o podcast mais vivo
e não dá mais tanto. É claro que acho que é a 10ª vez que eu falo que eu não vou parar e depois vem o hiato de mais 2 ou 3 meses sem fazer. Mas a minha desculpa da última vez que eu dei esse hiato é que eu fiz uma viagem, eu viajei, né? Eu fiquei um tempo na casa do meu amigo e lá não tinha lugar para gravar, não tinha lugar. Onde é que eu ia gravar o podcast lá? Aqui tem, então aqui fica mais fácil. Então é isso e fui.